Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuação aqui, tá? Leitura e explicação da Bíblia a partir do verso, enfim, a partir do capítulo 2. Nós paramos no vídeo anterior no verso 21 de Gênesis capítulo 2. E tem mais algumas coisas que eu preciso explicar para vocês, esclarecer sobre a criatura, que é essa criatura aqui, o Adão andrógeno, tá? Sobre esse Adão andrógeno aqui, tá ok? Então eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês sobre este Adão andrógeno aqui que aparece no livro de Gênesis, tá? Da Bíblia. Então, por favor, preste atenção. Bem, eu fiquei também de mostrar para vocês, que eu disse que eu iria mostrar a utilização da palavra hebraica tezelá, tá aqui, ó, que significa literalmente lado, que eles traduzem erradamente como costela, ou costelas, como tá aqui, que eu iria mostrar a utilização dessa palavra hebraica, tá? A utilização dessa palavra hebraica, tezelá, que tá aqui, ó, em outros lugares da Bíblia, tá? Então, eu vou mostrar isso para você. Inclusive, ela também aparece a correspondente dela, tá? Correspondente dela, que é a palavra grega pleurá, que aqui tá pleuron, em grego, também aparece no Novo Testamento e é usada para se referir ao Cristo. E você vai entender bem o porquê, tá? Que a Bíblia, o porquê que a Bíblia, porquê que a Bíblia hebraica usa a palavra teselá e porquê que a Bíblia grega usa a palavra pleuron, pleuron aqui, que vem do grego pleurá, para se referir à origem da mulher, tá? Da fêmea, que tem origem da criatura chamada Adão, que era um ser, como eu já expliquei, andrógeno, tá certo? Então vamos logo verificar então essas palavras. Bem, eu preciso que você preste bastante atenção aqui nessa expressão hebraica aqui, ó, Tesaleota Ive. Preste atenção porque eu vou mostrar ela em outro lugar para você. As mesmas letras, os mesmos sinais maçoréticos, só muda esse pontinho aqui, ó, que não aparece lá no outro lugar. Só esse pontinho aqui, que é a pontinha da seta, tá apontando. Só que esses outros pontos maçoréticos aqui, ó, todos eles aparecem lá na outra palavra, ou melhor, em outro local da Bíblia onde usa essa mesma expressão aqui, ó. Tesaleota Ive. E eu vou mostrar para vocês. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa escrita aqui, por favor, tá vendo? Presta atenção. Então, eu vou mostrar para você em outro lugar. No caso, parece que tá no livro de Êxodo 30, verso 4, eu vou conferir. Mas presta atenção nessas letras, nessa escrita aqui, ó. Tem a letra Tesade, a letra Lâmade, a letra Ain, a letra Tal, a letra Yud e a letra Vav aqui, como você conhece assim os nomes das letras, ok? Presta atenção, então tem três, quatro, cinco, seis letras aqui, né? Uma,
2, 3, 4, 5, 6 letras. Vou mostrar para você onde ela aparece. Além daqui do livro de Gênesis. Então, eles traduziram aqui por costelas, suas costelas em português. Só que isso aqui está incorreto, como eu já disse em vídeo anterior. Correto é seus lados e não suas costelas, tá? Tesaleotaive, literalmente, do hebraico para o português, significa seus lados. Então, Deus tomou um dos seus lados e fechou o lugar com carne. E de um desses lados que Deus tomou, ele fez o quê? Ele estabeleceu, na verdade, porque ele não precisou fazer, porque um desses lados deste ser, Adão aqui, que é andrógeno, era feminino, e o outro lado do corpo masculino. Então, a fêmea é a contraparte feminina do Adão macho. E o Adão macho é a contraparte masculina da Eva, que também é Adão, fêmea, só que a versão fêmea, a parte fêmea. Deu para entender? Porque era um ser andrógeno, ou seja, o masculino mais o feminino em um só corpo, em uma só carne, foram divididos em 2 corpos separados, em 2 gêneros. Mas antes não existia o gênero masculino e nem o gênero feminino. Tinha o gênero chamado de andrógeno, ok? Que era tanto masculino como feminino, como um só ser, como uma só carne. Deu para entender? Existia assim o feminino e o masculino, só que eram corpos grudados. Então não dava para dizer que essa criatura Adão aqui é ele ou ela, não tem como dizer, porque é as duas coisas ao mesmo tempo, literalmente, tá? Fisicamente. Aqui, ó. Então, eu vou mostrar para você. Presta atenção nessa expressão aqui, ó. Tesaleotaive. Aqui estamos nós no livro de Êxodo 30, verso 4. Êxodo 34. Que diz: também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados. Olha que interessante, não é verdade? Aí, gente, a gente dá uma olhada aqui, ó. Aí você encontra aqui essa palavra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, lados? Aí você encontra a palavra teselar, tá vendo que apareceu lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 21 e no verso 22, que é a palavra que é a origem da mulher, da fêmea, que veio daquela criatura andrógena chamada Adão. Aquele ser andrógeno chamado Adão, que era ao mesmo tempo um macho e fêmea, os dois em um só corpo, em uma só carne, o masculino e o feminino. E aqui você vê aqui, ó, que eles não traduzem a palavra teselar, vou até aproximar para você conseguir enxergar melhor, tá vendo? Que a palavra teselar, do hebraico, que eles dizem que significa costela, mas aqui não traduziram como costela, mas como lados, tá vendo? Lado, que é o real significado da palavra teselar. E você vê que a mesma expressão que apareceu lá em Gênesis, capítulo 2, verso 21, tesaleotaive, aparece aqui, ó, tesaleotaive também, com as mesmas letras e os mesmos sinais maçoréticos. Tá vendo? Vou até voltar lá novamente em Gênesis capítulo 2, verso 21, para você comparar. Aqui, tá vendo? Gênesis capítulo 2, verso 21. Tesaleotaive, a mesma expressão, a mesma escrita, tá vendo? Os mesmos sinais maçoréticos, a mesma palavra. Aqui eles colocam costela. Lá em Êxodo 30, verso 4, coloca aqui a mesma palavra, a mesma expressão, tesaleotaive, e aqui eles traduzem por lados e não por costelas, como fazem aquela tradução equivocada para o português e para o inglês de Gênesis capítulo 2, do verso 21 e o verso 22. E o interessante
que as duas e únicas vezes que a palavra teselar do hebraico é traduzida erradamente como costela é em Gênesis capítulo 2, no verso 21 e no verso 22, porque em todos os outros lugares da Bíblia, essa palavra teselar, ela é utilizada para fazer referência a algo que é algo lateral, algo que fica de lado, algo que significa lado do corpo de uma pessoa, de um objeto, enfim. Mas osso não é referente a osso, costela de corpo, não. Não na Bíblia hebraica, só nessa tradução equivocada que eles fizeram de Gênesis, capítulo 2, verso 21 e verso 22, que nós já esclarecemos, ok? E essa mesma expressão aqui, ó, a expressão no caso hebraica, tesaleote, até aqui assim, ó, tá vendo? Onde eu indiquei, então, aqui, ó, tesaleote, plural, lados, nós também encontramos em outro lugar na Bíblia, eu vou mostrar para você, tá? E lá também não vai ser traduzido essa expressão tesaleote, não vai ser traduzido como costelas, como aqui é erroneamente traduzido para o português. Vamos verificar. Preste atenção aqui nessa escrita, tá? Nas letras, para você comparar. Olha só, aqui estamos nós. Em Êxodo 27:2, onde diz aqui, ó. Falando novamente ali, né, das coisas que eles deveriam organizar ali. Aqui, ó. No caso lá, cadê? Das coisas que eles estavam organizando ali em referente à tenda. Tenda aqui não. Em relação aqui no caso é em relação ao altar dos holocaustos, como deveria ser feito. E aqui no verso 7 tem a orientação e diz assim o seguinte no verso 7. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar. Então, olha que interessante, a palavra hebraica utilizada aqui, ó, é a palavra hebraica teselar. E aqui, ó, traduz por lado, tá vendo? E não por costela. Que interessante, não é verdade? Aí, ó, por quê? E detalhe, o equivalente hebraico aparece aqui, ó, pleurar. Hebraico não, perdão, equivalente grego. Pleurar, que aparece lá também em Gênesis capítulo 2, no verso 21, e também no verso 22 a palavra pleurar, que significa o quê? Lado do corpo. Pode ser de uma pessoa, de um objeto, de um animal. É a lateral, o lado de qualquer coisa. Ok? Olha só, aqui, ó, tá vendo? Já tá destacado aí, ó. Tesaleote, tá vendo? Lados, no plural. Tesalar, no plural. Aí tem o ote aqui no final que dá o plural, tá vendo? Olha que interessante. E o plural feminino ainda, tá? Muito interessante, não é verdade? Lados, e não costela. Costelas, como eles traduzem erradamente. Não é costelas não, tá? Outro exemplo que eu posso mostrar para vocês. Aqui, ó, no livro de 1 Reis 6:5 diz: contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez o quê? Câmeras laterais ao redor. Então, aqui tá aqui, ó, laterais, lado. Olha aqui a palavra hebraica utilizada. Tá vendo? Teselar, que significa o quê? Lados laterais, como eu já expliquei anteriormente. E aqui tá a palavra aqui, ó, em hebraico, tá vendo? Teselaote, eles só mudaram aqui um pouco os sinais massoréticos para mudar a pronúncia, mas são as mesmas letras, tá?
No caso, mudaram esse sinal aqui massorético para aqui ficar com som de E e aqui ficar com som de A. Mas é a mesma expressão, tá? Que vem aqui do hebraico tezelá, que significa lado lateral, ok? O lado de alguma coisa. E não costela. Não significa a palavra tezelá do hebraico, não significa costela. E aqui temos o correspondente grego pleorás, tá vendo? Que significa o que? Pleorás? Pleorás vem do grego pleorá e significa lado do corpo, ok? Certo? É esse o significado real da palavra pleorá. Eu sei que se você for no Google Tradutor, você escrever em grego, eles vão pegar e dizer para você que significa costela, só que isso está incorreto. Isso está errado, eles programaram isso com os algoritmos para poder te dar esse resultado aí totalmente previsível e do jeito que eles querem. E do jeito que eles, enfim, combinaram, acertaram aí que você deveria saber, né? Embora essa tradução não seja correta. Pleurá, do grego, não significa costela, mas na verdade lado lateral, ok? Assim como a palavra teselá, do hebraico, também não significa costela, mas significa, na verdade, a lateral, o lado de alguma coisa. Então, se você for colocar aí no tradutor, ele vai te dar esse resultado equivocado. Assim como eles fazem também com o tetagrama Yud Rei Vav Rei que você escreve lá no tradutor. E ele te dá o nome Jeová e a pronúncia Jeová. Só que essa pronúncia, esse nome está incorreto. Não é a pronúncia hebraica, não é o nome hebraico da divindade bíblica. Ok? Longa história. Essa questão aí da pronúncia do tetagrama e da pronúncia da palavra do nome Jeová, tá? Então, gente, é isso. Aqui, ó, em Gênesis, capítulo 32, verso 31, temos outro exemplo da utilização da palavra hebraica tezelá. Como você pode perceber aqui, ó, tezelá, que aqui eles mudam o sinal massorético um pouquinho, aí vão pronunciar aqui, ó, tesalá, tesalá, tezelá, mas as letras são as mesmas, tá? Então é a mesma palavra, a mesma expressão hebraica, só que eles mudam os sinais massoréticos. Onde diz aqui em Gênesis 32, verso 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Quem manquejava? Jacó. Lembra lá a luta de Jacó com o anjo? Então. E aqui, ó, tá a palavra hebraica aqui, tá vendo? Teselá, que eles colocam aqui o sinal massorético para soar diferente, mas são as mesmas letras, gente, da palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 2, no verso 21 e no verso 22. E nós vimos também essa mesma palavra, a ocorrência dela, tá? No livro de Êxodo 27, 7, Êxodo 34 e 1 Reis 6, 5. E aqui, ó, em Gênesis 32, 31, nós também enxergamos. Então, a palavra teselar, ou teselar, ou tesalar, que aqui no caso eles colocaram o sinal massorético para sair teselar. Mas a pronúncia é teselar mesmo. Colocaram aqui o sinal massorético para sair a pronúncia teselar. Entendeu, né? Mas as letras são as mesmas, tá? Dos outros exemplos de textos bíblicos que eu já mostrei para você. A questão é que a palavra teselah do hebraico, ela não tem o significado real de costela, de osso costela, tem o significado de lado. E no texto hebraico aqui, literalmente fica assim, ó. E ele lateralmente sobre a coxa. E ele literalmente sobre o macio. Tá vendo? É isso que fica. Então, quem lê isso aqui em hebraico entende que como ele estava sobre um lado, pisando macio, ele estava se apoiando sobre um lado do corpo e o outro lado do corpo ele deixava aliviado.
aqui entende que ele estava a manquejar, por isso que o tradutor traduziu aqui como manquejava, porque se ele fosse traduzir literalmente aqui do texto hebraico, as pessoas teriam dificuldade de entender, porque o texto hebraico diz que ele, Jacó, ele andava de lado sobre uma coxa só, se apoiando em uma coxa só, entendeu? Então o tradutor ele vai e entende que Jacó estava manquejando e utiliza essa palavra aqui em português e diz ele manquejava, tá vendo? De uma coxa, essa expressão que nós conhecemos e é fácil para a gente entender. Agora se dissesse assim, e Jacó andava apoiando de um lado da coxa, de um lado, de um pisando, andando já ele lateralmente sobre o macio, ou e ele lateralmente ou de lado sobre a coxa. Aí você iria ficar tentando entender isso, ia demorar muito tempo. Então o tradutor, ele vai e coloca aqui, ó, e diz, ele manquejava de uma coxa. Aí você já entende tudo. Ele era manco. Ele andava de lado, entendeu? Mas a palavra teselá, que novamente que se repete, a palavra teselá, ela não significa costela como eles querem, enfim, nos impor aí, usando essa mesma palavra teselá, que aparece lá em Gênesis, teselá ou tesalá, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, verso 21 e verso 22. Quando é para falar da origem da mulher, eles colocam ela como costela, mas quando é para falar de outras coisas, eles colocam conforme a tradução literal e literal correta e original, que é teselar significa lado, ok? A lateral de alguma coisa, de um objeto, de um corpo, de uma pessoa, de um animal. Deu para entender? Mas quando é para falar da origem da mulher, tem essa questão aí. Por que eles fizeram isso? E por que que mesmo se comprovando tal erro de tradução de Gênesis capítulo 2 do verso 21, de Gênesis capítulo 2, aqui do verso 21, que eles traduzem erroneamente aqui em português como costelas, suas costelas, isso aqui tá errado, erradíssimo. E aqui no verso 22 eles voltam a repetir esse mesmo erro, usando aqui a palavra costela, quando na verdade o texto hebraico usa a palavra teselá, que significa lado lateral do corpo, tá? E não osso costela, isso tá incorreto. E eles persistem nisso, por quê? Por causa da sociedade em si, gente. Porque imagina, foi ensinado isso tudo errado pro povo. E aí todo mundo fica pensando, ou ficou pensando, que a mulher tem origem da costela do macho, do ser humano macho. Mas isso não é verdade. Não é isso que o texto hebraico ensina. Não é isso que o texto grego ensina. E aí chegar e desfazer isso aqui, para eles, não é interessante. Não é interessante. Sendo a sociedade do jeito que é. Entendeu? E também esse grande engano de dizer que a mulher veio da costela do homem, do macho, isso tudo foi planejado de antemão pelas autoridades do caos. Tem isso também, tá? Por aqueles principados e potestades de Efésios 6:12, que são aqueles principados e potestades das regiões celestiais, os seres das trevas, é claro, que estão acima de nossas cabeças aí, controlando aqui o que acontece aqui. Eles são os verdadeiros Illuminatis, digamos assim, do mundo, como as pessoas falam, do mundo espiritual, que controlam aqui o mundo físico, controlam as pessoas carnais, materiais aqui também, para controlarem outras pessoas, e você já sabe como se dá isso. Então, gente, tudo que tem aqui na Terra se trata de imitações de uma coisa que já existe anteriormente. Existe nas regiões celestiais, tá? Então, prestem atenção, por favor. Então, os apócrifos vão chamar os principados e potestades das trevas que habitam nas regiões celestiais. Os apócrifos chamam eles de arcontes, ok? Que significa governantes, chefes, que governam nas regiões celestiais. Como o apóstolo Paulo ele vai dizer, e os apócrifos também vão esclarecer isso. E eu já disse em algum vídeo anterior que eles criaram um roteiro
para acontecer o Gênesis bíblico do jeito que você conhece. Tudo o que aconteceu ali com Adão e Eva, e tudo que Adão e Eva disse e fizeram, tudo ali foi previsto pelo destino, pela predestinação que foi estabelecida, porque o destino surgiu pela vontade dos deuses da justiça e da injustiça. Entendeu? Por isso que na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica vai estar sempre trazendo a expressão Elohim, Elohim, deuses, literalmente em português, Elohim é deuses, tá? Isso não é à toa. Tá certo? Por quê? Porque todas essas coisas que estão acontecendo aqui, ó, foram estabelecidas, configuradas, acordadas, pré-definidas, pré-estabelecidas, predestinadas pelos deuses, pelos Elohim, tanto os Elohim do bem como os Elohim do mal. Entendeu? Forjaram então tudo isso aqui. Aí você fala, eu não acredito na predestinação. Então, como é que você explica que a Bíblia diz, o fato da Bíblia dizer que os escolhidos estão eleitos desde a fundação do mundo? Imagina, a pessoa nem existia e ela já foi escolhida. Como isso é possível? Predestinação. E como você explica o movimento regular, contínuo e repetitivo e cíclico dos astros celestes, da própria natureza em si, né? Os dias da semana, as horas, enfim, os meses, os anos e todas as épocas que acontecem. O ciclo da vida dos seres vivos, que se dá em o ciclo repetitivo e estabelecido e configurado que volta a se repetir novamente, toda vez, a cada nova geração de seres vivos. Por exemplo, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Isso é repetitivo, e isso foi estabelecido no destino, isso foi predestinado assim. E a própria Bíblia hebraica mostra isso, tá? Os apócrifos e tudo mais. Então, eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês sobre a predestinação que a própria Bíblia hebraica ela traz com relação ao destino de Adão e Eva, do que aconteceu com eles. Antes deles pecarem, Adão e Eva já eram chamados de mortos. Mortos. Preste atenção que eu vou mostrar isso para você. Talvez ninguém nunca tenha explicado isso para você, mas eu vou explicar, tá? Então preste atenção nisso aqui. Entendeu aí, né? O uso da palavra teselá do hebraico em outros lugares da Bíblia, e essa palavra sempre se refere ao lado lateral de um objeto, de um corpo, de alguma coisa, tá? Por exemplo, nós temos essa palavra teselá, ela também é utilizada para se referir a essa mesma palavra teselá que aparece aqui em Gênesis, capítulo 2, no verso 21 e no verso 22, que eles traduzem erradamente como costela. Aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 21 e verso 22. Em outros lugares da Bíblia, por exemplo, lá quando Deus está falando com Noé, e vai falar para Noé, Noé, você vai fazer os lados da arca assim, assim, assim. Então, os lados da arca de Noé, os lados, teselar, tá vendo? Do hebraico. Então, é lados, não é costela, é lateral, tá? E tem o seu equivalente grego que você tá vendo aqui, ó. Pleuron, que significa literalmente lado, mostrei no vídeo anterior no dicionário. Apesar de que alguns dicionários eles vão trazer a palavra costela, mas essa palavra costela tá incorreta, tá? Isso não é do hebraico nem do grego, não. Tá certo, gente? Então, tenham muito cuidado. Então, os apócrifos confirmam a Bíblia hebraica confirma os apócrifos. E isso é muito interessante, é incrível, né? Tá? Então, é isso. Deixe-me ver algo de mais interessante que eu possa dizer para vocês e mostrar, tá? Tem vários exemplos, gente, mas eu não vou ficar mostrando todos, porque aí vai deixar o vídeo muito extenso, né? Então, eu vou mostrar para você no Novo Testamento o uso da palavra pleuron, tá? Que vem do grego pleurar, que significa o quê? Significa lado do corpo, lado lateral, e não costela. Preste atenção, por favor. E essa mesma palavra que aparece aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 21 e verso 22 aqui, ó,
no verso 21, no verso 22 aqui como pleuran, que vem do grego pleurá, que aparece aqui para falar da origem da mulher. Essa mesma palavra grega pleurá, que aparece aqui, ela é a mesma utilizada para se referir ao lado do corpo de Cristo que foi ferido pelo soldado romano. E eu vou mostrar isso para você. Presta atenção, por favor. Então, foca nessa expressão aqui, ó, pleuron, do grego. Tá vendo aqui, ó, no hebraico, eles colocam na Bíblia hebraica do Velho Testamento, tesaleotaive, tá vendo? Tesaleotaive, e o equivalente grego é pleuron, lado lateral, tá vendo? Então, a origem da mulher é o quê? Da fêmea, que ela é o lado daquele corpo, daquele ser andrógeno chamado Adão, aquela criatura andrógena, ok? Já expliquei o que é um ser andrógeno. Androgenia de corpos, tá, gente? Não é androgenia segundo a psicologia, não. Aqui também, ó, em Gênesis em Gênesis capítulo 2, verso 22, eles traduzem também aqui teselá como costela de forma incorreta, mas o correto é lado, ok? E aqui aparece aqui, ó, teselá em hebraico, e aqui no grego pleuran, né? Pleuran, do grego pleuran, que vem do grego pleurá, que significa lado lateral do corpo. Então, vamos ver lá no livro de Mateus, a gente pode dar uma olhada no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 49 do manuscrito grego, tá? Eu vou colocar lá e você presta atenção, por favor. E nos evangelhos, gente, por favor, presta atenção, no evangelho, lá em Mateus vai aparecer assim, ó, com essa inscrição aqui, ó, pleuran, se não me falha a memória, no manuscrito grego, na Bíblia grega. Só que quando eles foram pegar essa parte para traduzir para o português, porque o livro de Mateus é em grego, a Bíblia grega do Novo Testamento, do livro de Mateus, fala, tá? Relata também este ocorrido que se deu com Cristo de ter o lado dele furado ali pela lança de um soldado. No caso, Cristo teve o quê? Cristo teve o pleurá, o teselá, o lado dele furado pela lança do soldado. E a mesma palavra utilizada aqui, ó, hebraica, utilizada aqui, ó, teselá, em hebraico, e a palavra grega pleurá é a mesma utilizada para falar do lado do corpo de Cristo. E é a mesma utilizada para falar do lado da criatura chamada Adão, que é uma criatura andrógena que foi dividida em dois gêneros, masculino e feminino, em dois gêneros separados, já que eram dois gêneros, só que eram dois gêneros em um só corpo, em uma só carne, como um único ser. Por isso chamava de Adão andrógeno, ok? Era macho mais fêmea, juntos em um só corpo e uma só carne. Aí separou em dois corpos separados e distintos, já eram corpos distintos, elementos distintos. Tudo que fez, que os deuses fizeram, enfim, Deus fez aqui, foi só separar então o corpo macho do corpo feminino. E aí ficou o gênero masculino e o gênero feminino, como nós conhecemos hoje, a configuração aqui na Terra, no mundo, na sociedade. Corpos separados, tá certo? Olha que interessante, eu vou mostrar lá para você Mateus, o livro de Mateus, capítulo 27, no verso 49. Aqui, ó, o livro de Mateus, tá? Mateus, aqui no manuscrito grego, Mateus 27, 49, que tá aqui escrito em grego. Lembra lá do ocorrido? Que o povo pensou que Cristo estava chamando Elias, aqui o nome de Elias aqui, ó, em grego, Elias, tá? E aí eles disseram, deixa aí para ver se Elias vem salvá-lo, né? Como tá aqui em grego. E aí, ó, aqui entre colchetes aqui, coloca aqui, ó, que diz que veio então um soldado, né, um outro, e fez o quê? Que foi o soldado, lembra, com a lança, que furou o quê? O pleuran de Cristo, veja só.
E aí, ó, aqui em português eles não traduzem essa parte aí que tá destacada em colchetes, do Evangelho grego, do manuscrito grego de Mateus 27:49. Em português eles não colocam. Só que quando eles vão traduzir do grego para o hebraico moderno, eles fazem questão de colocar aqui, ó, teselá, a expressão aqui hebraica teselá, que eles colocam sinal massorético aqui, muda um pouco o som. Enfim, teselá ou tesalá, que significa lado lateral do corpo. E aqui eles colocam aqui, ó, com os sinais massoréticos com a pronúncia de tesaleó, tesaleó. Lembra? Tesaleot, tesaleote, plural. Aqui colocaram tesaleó, ou seja, seu lado, o lado dele. O lado dele de quem? De Cristo, que foi o quê? Ferido lá pela lança daquele outro lá, como diz aqui o texto grego, ou seja, daquele soldado lá, como você conhece no livro, no Evangelho de João, 19:14 não, 19:34 parece, né? Que é muito conhecido, o livro de João por isso. Só que quando eles vão fazer a tradução do livro de João, 19, verso 34, para o hebraico moderno, quando eles vão fazer a tradução do grego, porque no grego está correto, tá lá a expressão em grego, nos evangelhos de João, a palavra pleurá, pleuran, especificamente está assim, ó, pleuran, igual tá aqui no evangelho de Mateus, no manuscrito grego, do evangelho de Mateus, capítulo 27, no verso 49. Quando eles vão traduzir do grego, que está correto aqui, ó, pleurá, pleuran, lado do corpo. Quando eles vão traduzir para o hebraico moderno, porque o hebraico moderno é uma tradução dos manuscritos gregos, o Novo Testamento do hebraico moderno, do hebraico, entendeu? É uma tradução que eles pegaram do texto grego, do Novo Testamento, ok? E aí eles não colocam essa palavra teselá aqui, que significa lado lateral do corpo. Tanto em grego, como em português, como em hebraico. E aí, gente, eles não colocam. E o interessante é que eles só colocam aqui onde não se traduz Mateus 27:49, essa parte aqui, não se traduzem para o português. Eles não traduziram para o português. Só que quando eles foram fazer a tradução para o hebraico moderno, fizeram questão de pegar a palavra tesalá do hebraico, que significa lado lateral, e eles traduzem erradamente lá no Velho Testamento. Essa mesma palavra teselá ou tesalá, como costela, aqui eles fazem questão de colocar ela aqui, ó. E ela é o equivalente tesalá ou teselá, é o equivalente hebraico do grego pleurá, que significa lado lateral do corpo. Aí você fica pensando, então essas são coisas que eu estou mostrando a você, para você ir pensando, meditando, refletindo, porque você precisa estar a par dessas coisas, tá? Destes fatos que aparecem nestes manuscritos grego, hebraico, tá? E em português, e a gente conferir as nossas traduções, irmos de pouquinho entendendo realmente o que a Bíblia diz, tá certo? Então, olha que coisa interessantíssima, não é verdade? Agora eu vou mostrar para você, presta atenção, eu vou voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 22, e eu quero que você preste atenção na expressão grega usada lá. É pleuran, essa mesma escrita aqui, tá vendo? Pleuran. Presta atenção, por favor. Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui em grego? Pleuran, a mesma expressão grega utilizada lá em Mateus, no Evangelho grego de Mateus, capítulo 27, verso 49. Pleuran, que significa o quê? Lado do corpo, que tem o seu equivalente hebraico teselá, teselá ou tesalá, sem sinais massoréticos, tá? As letras são a mesma, tá, gente? Apesar deles mudarem hora ou outra os sinais massoréticos. A letra tesade, a letra lâmade e a letra in, que significa o quê? Lado lateral do corpo de algo ou de alguém, tá certo? Agora eu vou mostrar para você o uso dessa palavra pleuran, que vem do grego pleurar, que significa lado do corpo, no Evangelho de João, ok?
João 19, verso 34. Eu vou conferir, tá? E é isso aí, eu mostro para você, agora mesmo. Então, aqui estamos nós em João 19, 34, onde vai ocorrer a utilização da expressão grega pleuran, que aparece lá no manuscrito grego, na Septuaginta, em Gênesis capítulo 2, verso 22, e também aparece essa expressão pleurar, que está aqui, ó, no grego, também em Gênesis capítulo 2, no verso 21. Então, aparece pleurar, que está lá no grego, como a origem da mulher, que significa lado do corpo, tanto no Velho Testamento, na Septuaginta, ok? E também aparece aqui, ó, no livro de João 19, 34. Tá vendo? Em grego. E isso é algo muito interessante que você precisa estar ciente, sabendo disso aqui. Agora, quando eles vão traduzir para o hebraico moderno, essa citação desse texto de João tão famosa, eles colocam outra palavra aqui no lugar da palavra hebraica teselá, que seria o correto, que é o equivalente da palavra grega pleurá, ok? Que aparece aqui pleuran. Então, você nota que essa expressão aqui, gente, ó, pleuran, aparece lá no Velho Testamento como a origem da mulher, ou seja, o lado do corpo daquela criatura andrógena chamada Adão, aquele ser andrógeno, e aparece, onde eu já mostrei para você, no Evangelho grego de Mateus, aqui no Evangelho de João, tanto aqui em João 19, 34, como também em João, parece que 20, 20, João 20, 25, João 20, 27, alguma coisa assim. Enfim, no capítulo 20 de João também vai se repetir essa mesma palavra aqui, ó, pleuran, que vem do grego pleurá, que significa lado do corpo. Só que quando eles traduziram para o hebraico moderno, eles não colocam aqui a palavra teselá, só colocaram lá, onde não é traduzido para o português. Porque se as pessoas pegam esses três textos e vão comparar aqui, as pessoas, se eles tivessem colocado aqui a palavra correta, que é a palavra teselar, ou tesalar, do hebraico, que significa lateral, lado do corpo, as pessoas iriam desconfiar logo. E elas iriam perceber de cara, qualquer pessoa iria perceber de cara, que a origem da mulher lá em Gênesis, capítulo 2, verso 21 e verso 22, não é nada da costela do macho, mas na verdade ela é a lateral, o lado daquele corpo, daquela criatura chamada de Adão. Tanto no texto hebraico como no texto grego da Septuaginta. Então, isso é uma coisa muito interessante que você precisa saber, tá? Ter conhecimento aí do que está acontecendo, do que acontece com esses manuscritos aqui, com o texto grego, o texto em português, com o texto em hebraico também, tá? Essa questão aí de dizer que a mulher veio da costela do macho, gente, isso nem é da Bíblia hebraica, tá? Eles colocaram isso na Bíblia na latina, na Vulgata, só que quando você vai pegar o dicionário lá da Bíblia Latina Vulgata, eles vão dizer que aquela palavra que eles colocaram como costela significa, na verdade, o lado do corpo de alguma coisa, ou de alguém. E isso em dicionário em inglês, em latim e até dicionário francês tem essa definição de lado do corpo e não costela. Para você ter ideia, dicionário francês. E aí? E só a Vulgata que diz que a mulher foi feita, como eles dizem, da costela do macho. Só que a Bíblia hebraica nega isso, a Bíblia grega Septuaginta nega este suposto, ou melhor, esta suposta origem da mulher como sendo supostamente feita da costela do macho, do Adão macho, entendeu? Existe na história suméria esse relato aí de que uma mulher foi criada da costela de um macho, que é a história do deus Enki, dos sumérios, e da deusa Ninti, que foi criada
da costela do deus Enki, tá vendo? Então, essa história de dizer que a origem da mulher é da costela de um macho, isso não é da Bíblia hebraica, não é da Bíblia grega, mas na verdade é uma história suméria, uma história do povo sumério, que você sabe muito bem quem são os sumérios, eu acredito que você sabe um pouquinho, tá? Enfim, gente, para você ter ideia. E olha só, isso é um assunto muito polêmico, tá? Muito polêmico, porque eu acredito, se as pessoas, vou voltar lá pro livro de Gênesis, tá? Capítulo 2, verso 21. Se o cidadão que fez a tradução não tivesse pegado a Vulgata para poder traduzir para o português, ele não teria colocado aqui a palavra costela. Ele teria visto aqui em grego a palavra pleuron, pleurá do grego, que significa lado, e não costela. E aí, gente, conforme eles foram fazendo essa tradução errônea e viciosa, que está incorreta, traduzindo a palavra teselar por costela, por causa da influência da Vulgata, da escritura latina, eles foram deixando de lado o hebraico, que realmente o hebraico diz para falar da origem da mulher, e o que realmente o grego, a Septuaginta, que é a escritura grega do Velho Testamento, e também a do Novo Testamento, utiliza essa mesma palavra grega, pleurá, para se referir ao lado do corpo, tanto ao lado do corpo de Cristo, como ao lado do corpo daquele Adão andrógeno, que é a origem da mulher. Então, a mulher ela não foi criada, ela foi separada da sua contraparte masculina. Entendeu? Eva sempre existiu junto com o Adão macho. Só que isso é ocultado, isso foi escondido, isso foi um esquema elaborado pelos arcontes do caos, como você provavelmente vai encontrar aí nos apócrifos, aqueles principais e potestades das regiões celestiais, que são das trevas e habitam nos céus, acima de nossas cabeças. Eles colocaram isso no destino do universo para você ser enganado, para você ser enganada. E também o próprio Adão ele foi enganado com relação à origem de Eva, porque eles colocaram no subconsciente de Adão, por meio da hipnose, que supostamente a mulher veio, seres das trevas colocaram na mente do Adão, de barro, que supostamente a mulher veio da costela dele, porque assim dessa forma ele entenderia que ela veio depois dele e que ela supostamente não existiu junto com ele. Mas na verdade ela existiu junto com ele, surgiu junto com ele e ela é a contraparte feminina do Adão macho. E como eles colocaram essa mentira aí no universo e na mente do próprio Adão, pra quê? Pra que fazer isso? Por que eles fizeram isso? Por meio do macho, que supostamente é superior, porque supostamente foi criado primeiro e supostamente a mulher foi criada da costela do macho. Por meio disso, os arcontes das trevas, os governantes das trevas, de Efésios 6:12, aqueles principais e potestades das trevas que habitam nas regiões celestiais, assim eles disseram que iriam colocar isso na cabeça do Adão e colocaram, e também no destino do universo, por isso que você foi enganado e enganada, no roteiro da predestinação, do destino, que a mulher veio da costela do macho de Adão para poder, com isso, controlar a mulher por meio do homem. Pelo menos é isso que está nos apócrifos, tá? Só que a Bíblia hebraica não diz que a mulher veio da costela do homem, do macho. O manuscrito grego do Velho Testamento, grego Koine, a Septuaginta, também não diz isto. Você percebe só? Então, nós temos que ter muito cuidado aí. Então, hoje, por mais que se comprove, que se mostre, tá? Que nem eu mostrei para vocês, que a origem da mulher, na verdade, significa o lado dessa criatura aqui, ó, Adão, que é um ser andrógeno, eles não vão consertar essa tradução aqui. E olha que são pessoas
que supostamente fazem a tradução das escrituras hebraicas e gregas e supostamente restauradas. Eles não fazem isso. Eles não vão pegar isso aqui e corrigir, eles não vão tirar a palavra costela. Muitas vezes eles vão pegar a expressão teselar mesmo e largar. Transliterar ali para o português e deixar, e não explica nada. Isso é um absurdo, entendeu? Um absurdo, porque a Bíblia hebraica aqui, ó, que diz que a mulher veio do lado do corpo do Adão aqui, ó, andrógeno, que é um ser andrógeno. Não é só a Bíblia hebraica e não é só a Bíblia grega que diz isso. Tem os apócrifos também que confirmam essa mesma história. Então tem mais de uma testemunha. Tem 3, né? Tem a Bíblia grega, tem a Bíblia hebraica e tem os apócrifos. Vários apócrifos. Que desfazem essa grande mentira de dizer que a mulher veio da costela do Adão macho. Então, olha que coisa. Tem algumas coisas aqui que a gente tem que ver direitinho. Por exemplo, a Joana fez uma pergunta interessante. Ela perguntou se a criatura Adão andrógeno podia engravidar, né? No caso, esse Adão aqui, ó. O Adão, que ainda era um ser andrógeno, ou seja, o corpo masculino com o corpo feminino, grudado no corpo feminino. O corpo masculino mais o corpo feminino, como uma só carne, um só ser, uma só criatura. Bem, a resposta é não, tá? E eu vou explicar o motivo do porquê no vídeo anterior. E também vem aí, com essa pergunta que ela fez, então a gente fica entendido, nós ficamos entendidos também que essa criatura não podia ter relações íntimas ali no momento, naquele estado como se encontrava ali naquele estado de androgenia de corpos, porque eles estavam ligados e conectados mais pelo lado do corpo e pelas costas do que pela frente, então não tinha como conectar ali. E também, gente, tem a questão da predestinação que eu já disse a vocês, então para poder eles se reproduzirem, teria então que separar os dois conforme foi previsto no destino que foi elaborado e forjado pelos deuses da justiça e da injustiça. Então tudo que acontece aqui no livro de Gênesis foi tudo programado, pensado, configurado, estabelecido, foi criado um roteiro. Nada aqui acontece por acaso. Tudo que acontece aqui no livro de Gênesis foi de caso pensado. É tipo uma grande peça de teatro ou tipo um filme, uma novela que tem um roteiro, um enredo, tem as ações, tem as falas dos personagens. E muitas vezes o Deus bíblico ele vai falar frases que o diabo e o Satanás original falou. Por quê? São as regras do jogo. Alguém tem que fazer o papel. Porque se as regras do jogo não forem cumpridas do jeito que foi determinado, conforme o Cristo disse, é necessário que tudo aconteça conforme foi determinado. Se algo que foi determinado deixar de ser feito, deixar de acontecer, aqui, conforme foi previsto, já era o jogo. Entendeu? Quebra as regras do jogo e aí, bye bye, todas as almas, todas se perdem. Não resgata nenhuma. Ou seja, tem que fazer o quê? Vai automaticamente deletar todas. Entendeu? E aí não vai poder resgatar nenhuma, porque quebrou as regras do jogo. Por isso que o Cristo ele ficou sujeito à predestinação. Por isso que ele não afastou aquele cálice dele. Era da vontade dele? Claro que era. Imagina, a pessoa sofrendo ali, torturado, daquele jeito, naquela situação. Ninguém quer passar por aquilo, não é verdade? Que o Cristo passou. No entanto, gente, o corpo dele, material, carnal, sofreu, mas a pessoa dele interior não sofreu dano nenhum, como os apócrifos vão explicar de forma mais clara, tá? Então, é muito interessante isso aí. Eu vou deixar para explicar melhor em um próximo vídeo, porque eu não quero deixar esse vídeo mais longo do que ele já está. Então, eu vou explicar para você, tá, Joana, no próximo vídeo, por que que eles não conseguiam, tá, se reproduzir daquela forma, como um ser andrógeno. Eles, eu digo, Adão e Eva, que eram um ser andrógeno, eles eram uma só carne, um só corpo. Então, eles não conseguiam se reproduzir daquela forma, ok? E eu vou explicar isso para você, inclusive,
A própria Bíblia, gente, ela diz que não se achava, aqui, ó, deixa eu mostrar para você, no verso 20 diz aqui, ó, deu o nome o homem, você sabe que aqui o homem, gente, aqui tá falando do Adão, aqui como tá no texto grego, eu aconselho deixar a expressão hebraica Adão, que esse Adão aqui é um ser andrógeno, e você pega uma nota, que aqui eles traduzem como homem, eu acredito que é um erro grotesco traduzir aqui como homem, porque aqui tá falando da criatura Adão, conforme tá aqui no texto hebraico. Adão, e é um Adão andrógeno, e diz aqui que o Adão, ele invoca, eles colocam aqui, deu o nome, Adão não deu nome aos animais, ele invoca os nomes dos animais, porque, de alguma forma, ele pegou essa informação enfim, ele pegou essa informação anteriormente, ele tinha isso ali na memória dele, essa criatura andrógena, eu falo ele por força de expressão, mas essa criatura Adão aqui é um ser andrógeno, uma criatura andrógena, é o masculino mais o feminino em um só corpo, em uma só carne. Então não dá para dizer que este Adão aqui em questão é ele ou ela, mas tipo assim, porque é um ser andrógeno, é ele e ela, né? No caso fica ele e ela, ao mesmo tempo. Então, é um ser andrógeno. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Só que o português tem essa questão aí. Então, no texto aqui diz que não se achava o quê? Alguém que pudesse ficar diante, um socorro que pudesse ficar ali diante desta criatura Adão aqui, que eles traduzem como homem. E eu já disse que eu discordo dessa tradução aqui. Porque até a Septuaginta, a Bíblia grega, faz questão de deixar a palavra grega não, a Septuaginta, que é a escritura grega do Velho Testamento, faz questão de deixar a palavra hebraica Adam. Ela não muda, ela deixa conforme o hebraico. Por quê? Porque quem traduziu sabia muito bem que essa criatura Adam aqui não era nem macho nem fêmea, mas não era nem só macho, nem só fêmea, não era uma criatura de um corpo apenas feminino ou de um corpo apenas masculino, mas era uma criatura com esses dois elementos, com esses dois corpos, o masculino mais o feminino, como uma só carne, um só corpo. Então, o tradutor que fez aqui a tradução para o grego, ele sabia disso, por isso que ele faz questão de deixar aqui a palavra hebraica Adão. Ele translitera corretamente a palavra hebraica Adão para o grego Koine da Bíblia aqui, ó, da Septuaginta, e deixa. Então, se você quiser deixar Adão também, Adão, né? No caso aqui, ó, você vai fazer A-D-A-M, tá? Essa é a palavra e a transliteração literal para o português. Adão, com M de mar no final, tá? M, com M, entendeu, né? E aqui, ó, e diz que Adão, então, invoca os nomes de todos os animais, dos céus, domésticos, enfim, da terra, todos os animais. E aqui no finalzinho do versículo diz aqui em hebraico que não se achou o quê? Não se encontrou, acabou não achando alguém que estivesse um socorro, uma ajuda, que estivesse diante desta criatura aqui, ó, deste Adão aqui, que é um ser andrógeno. Então não tinha outra humanidade andrógena, outro ser chamado, outra criatura Adão andrógeno, outra criatura andrógena, outro Adão andrógeno, tá? Para fazer companhia para essa criatura aqui. Só tinha esta humanidade andrógena, carnal, material na Terra. Então, eles não conseguiam se reproduzir, enquanto Adão e Eva não conseguiam se reproduzir, como acontece hoje, enquanto eles ainda eram um ser andrógeno, pelo motivo que eu vou mostrar para você, vou explicar para você no vídeo anterior. E aqui também, gente, não tinha outro corpo, outro ser semelhante a esta criatura andrógena, este ser andrógeno, que é o Adão, que aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, antes de Deus separar esse ser andrógeno em masculino e feminino, nesses dois gêneros, em dois corpos separados, tá? Então, eu espero que você tenha entendido essa parte, e eu vou parar o vídeo por aqui, porque já ficou grande. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar para você essa questão aí, tá? Como era mais ou menos a estrutura desse corpo, desse ser andrógeno,
e você vai entender bem, tá bom, Joana? Então, tem essas perguntas aí que a gente vai ver bem, eu acabei respondendo, né, elas já, e eu vou explicar os motivos do porquê que eu dei tais respostas em um próximo vídeo. Tá ok? Eu poderia continuar nesse vídeo, mas o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso. Já tá bem grande já agora, né? Esse aqui não era essa a intenção. Mas enfim, eu agradeço desde já por você ficar até aqui. Obrigada. E quanto aos exemplos que eu mostrei para você, do uso da expressão teselá do hebraico, gente, e do grego pleorá, que significa ambas as palavras, literalmente significa lado do corpo, e não costela, como eles traduzem erradamente para nos confundir, para nos enganar com relação à realidade e à verdade das coisas, principalmente a realidade e a verdade com relação à origem da mulher no mundo. É uma coisa assim, tipo, surreal, né? Então, você vai pensando aí nessas coisas, tá? Analisando bem, você vê, você retém aquilo que te for útil, tá? Mas é importante você saber realmente a verdade, os fatos das coisas aí, enfim, saber as coisas de fato, a realidade das coisas, para que você não seja enganado e nem enganada pro resto de sua existência. Então, tem vários outros exemplos, além daqueles que eu já mostrei para vocês aqui, mas enfim, como eu já disse, eu não conseguiria mostrar todas as ocorrências da palavra teselar, que ela é entendida literalmente como lado lateral, ok? E essa expressão teselar, ela é usada para falar de alguém que anda coxeando, alguém que anda manquejando, tá? Ou seja, alguém que é um manco, ou seja, a pessoa anda de lado. A pessoa manca, ela anda coxeando porque ela é manca, né, gente? Ela anda de lado, anda manquejando. Para falar também de alguém que está andando do lado de outra pessoa, por exemplo, lá no livro parece que é no livro de, eu não lembro agora, gente, eu acho que é no livro de Reis, ou é no livro de, enfim, eu não lembro agora, que fala lá que quando o rei Davi estava andando com seus homens, tinha um homem chamado Simei que andava ao lado dele, né? E lá tá lá a expressão hebraica teselá, tá ok? Isso é interessante, ou seja, ao lado dele. E não na costela de Davi. Imagina se o texto estivesse dizendo que esse homem andava na costela do rei Davi. E aí? Não, ele andava ao lado do rei Davi. Falando lá no texto lá hebraico, tá? E no texto em português também eles traduziram de forma correta lado a palavra teselar e não costela, como eles fazem a loucura que fazem em Gênesis capítulo 2, no verso 21 e no verso 22. E em toda a Bíblia, a palavra teselar só é traduzida desta forma incorreta como costela só em Gênesis capítulo 2, no verso 21 e no verso 22, para você ter ideia. Então, gente, isso é uma coisa assim inacreditável, não é verdade? Deixa-me ver se tem mais alguma coisa importante que eu deva dizer a vocês. Eu não lembro agora. Deixa eu ver se eu lembro. Sim, deixa eu dizer para vocês. Então, no próximo vídeo eu vou explicar o que eu já disse sobre como era mais ou menos a forma, a estrutura, o corpo desse ser andrógeno chamado Adão, tá? Como se deu essa separação, eu vou ilustrar para você, vou explicar direitinho. Os motivos de por que não podia se reproduzir e por que não existia outro ser andrógeno ali junto com esse ser andrógeno Adão, que já existia essa criatura. E também vou explicar para você, eu vou explicar para você e tentar mostrar um pouquinho para você a aparência, o relato deste ser andrógeno nos mitos, nas mitologias de outros povos, nos relatos e crenças de outros povos, e principalmente na mitologia grega, que aparece essa androgenia de corpos. Veja bem, é um ser andrógeno, ok? Segundo os corpos, ok? Nos corpos, ok? E não segundo o que a psicologia ensina, relata e mostra. Não estou falando dessa androgenia, eu não estou falando dessa androgenia segundo a psicologia, por favor. Volto a repetir.
Eu estou falando de androgenia de verdade, androgenia de corpos, ok? Tá certo? E eu vou mostrar para vocês, presta atenção, por favor. Eu vou mostrar e eu vou, enfim, falar um pouquinho, explicar um pouquinho, trazer, expor um pouquinho essa criatura andrógena, esse ser andrógeno, na mitologia grega e também na visão de um famoso filósofo grego, Platão, tá? Como ele tenta lá explicar a origem dos gêneros e inclusive até mesmo outras coisas interessantes que a gente pode ver, tá? Eu vou ver se for útil para comentar com vocês, eu comento no próximo vídeo. Mas é interessante as visões, assim, as ideias de Platão com relação ao Pentateuco. O Pentateuco, tá? Os 5 livros da lei do Velho Testamento, 5 primeiros livros. Só que aí as pessoas falam assim, bom, mas Platão, ele não teve contato com a Septuaginta, ele não precisou ter contato com a Septuaginta, até porque a gente sabe que teve lá a escravidão, né? O cativeiro das 10 tribos de Israel e foram espalhadas no meio das nações. Então, e os gregos, eles tinham esse contato com os fenícios. Os fenícios, gente, são os cananeus, tá? Que os gregos chamam os cananeus de fenícios, Fenícia, por causa da tinta lá que eles comercializavam com os gregos. Então, os gregos tinham esse contato com os cananeus, que são os fenícios, que são os cananeus, tinham um contato bem íntimo, como você bem sabe, com os hebreus. E, enfim, e um povo vai absorvendo a cultura, os costumes, as crenças um do outro. Por exemplo, na questão da escrita, tá? Quem inventou a escrita, quem deu a partida para criar todos os alfabetos que você conhece hoje, inclusive esse que nós utilizamos, que você utiliza no seu celular, foi Deus, viu? Pois é, não foram os homens que inventaram nada, não. Os homens não foram capazes nem de inventar suas próprias peças íntimas sozinhos. Você vê que lá na Bíblia, Deus ensina Moisés a fazer calções para Arão e os filhos de Arão e para o próprio Moisés, porque eles andavam com as coisinhas tudo penduradas, sabe, gente? Não usavam roupas íntimas e usavam... Você sabe que naquela época todo mundo usava vestidos, né? Os homens, vestidos, os homens, as mulheres, tudo. Enfim, longa história. Então, eu acredito que, sim, Platão ele deve ter tido algum contato, sim, com o relato dos hebreus com relação à origem, tá? A origem, presta atenção, a origem da humanidade, a origem do ser humano, a partir desse ser andrógeno. Por quê? Apesar da Septuaginta, que é a tradução grega, surgir tempos depois de Platão, a Bíblia hebraica já existia. As crenças dos hebreus com relação à origem do ser humano, do mundo, já existia. E eles acabavam difundindo isso com os cananeus, que são os fenícios, como eu já disse, e esses fenícios passavam para os gregos passavam informação para os romanos e por aí vai. Então tem sim uma certa semelhança das crenças, tá? Do que esse povo realmente acreditava, os relatos deles têm sim uma certa semelhança com os relatos bíblicos e eu acho muito interessante isso. E lembrando, olha o galo, e lembrando também que Platão, ele é um grego, e os gregos também são descendentes de um dos 3 filhos de Noé. Então, Noé, ele também sabia dessa história, porque Adão, antes dele morrer, foi revelado a Adão que Eva não veio da costela dele coisa nenhuma, mas que, na verdade, como está na Bíblia hebraica, na Bíblia grega, tá? Ela veio, na verdade, do lado do corpo daquele ser andrógeno que era o Adão e a Eva, que era o macho e a fêmea como um só corpo, uma só carne. Então, Adão, ele conta isso para o seu filho Sete, seu filho Sete vai contando isso para gerações posteriores. Olha o galo abençoado. Até chegar em Noé. E aí Noé, ele sabe disso. Então, Noé conta esse relato desse ser andrógeno como a origem de Adão e Eva, a origem do ser humano, dos gêneros aqui, masculino e feminino aqui na Terra, esses 2 corpos separados. Noé, ele conta isso para os filhos dele.
esse galo é engraçado. E como, enfim, os gregos são descendentes de um dos 3 filhos de Noé, então nós temos então aí, gente, esse contato de Platão aí. Ou ele soube dessa essa ideia, tá? Essa crença do ser andrógeno, de uma criatura andrógena como a origem dos gêneros aqui na Terra, como se vê hoje. Ou ele arrumou isso com os seus antepassados, porque ele é descendente também de Noé, de um dos 3 filhos de Noé, Platão, né, no caso via Jafé, ou ele teve contato com os hebreus aí de alguma forma, tá, com as histórias, como eles dizem, os mitos, a mitologia judaica, e ficou, enfim, meditando nessa informação aí, tentando entender a origem dos gêneros, como é aqui hoje, como você conhece, e o comportamento das pessoas, em relação à atração das pessoas, ou por pessoas do mesmo gênero, ou por gênero oposto, ou, enfim, pelos dois. E aí, ele tenta explicar isso de uma forma filosófica, tá? Platão. Depois a gente comenta um pouquinho sobre esse assunto, e eu vou dar minha opinião sobre, enfim, o que eu concordo ou não, tá? Mas é interessante esse relato aí dessa criatura, desse ser andrógeno, tá? Por vários povos, né? Não só está presente na Bíblia, mas também aí, gente, na mitologia grega. E os gregos, eles tinham aqueles panteões de deuses, você sabe muito bem. E a Bíblia hebraica também tem, viu, gente? É isso aí. Então, isso é uma coisa interessante, tá? Como eu já mostrei para você, na própria Bíblia hebraica aparece, sempre que aparece Elohim, deuses, no plural, literalmente em português, tá? Então, no próximo vídeo eu vou ver, a gente vai ver, eu vou explicar para você, e talvez eu já vai explicar para você também a questão do verso 22 e do verso 23 aqui, que sinceramente, eu espero... Enfim, o verso 22 já tá esclarecido, né, gente? Eu vou só traduzir aqui de forma correta para você aqui, ó. Direto do hebraico. E estabeleceu Yahuwah... Estabeleceu, tá? Estabelecer no sentido de colocar alguém em um cargo, no sentido de dar poder a alguém, no sentido de determinar alguma coisa na vida de alguém, no sentido de estabelecer uma pessoa, tipo, dando uma casa, dando... Enfim... Você entendeu, né? Um lar, uma terra, é isso, nesse sentido. Não é estabelecer no sentido de criar, de fazer, de edificar. Porque a fêmea, ela já existia. O que Deus fez foi tomar o quê? Tomou o quê? A fêmea, que era um dos lados deste ser andrógeno, chamado aqui na Bíblia hebraica de Adão. E aqui na Bíblia grega também, chamado, né? Essa criatura chamada de Adão. Esse ser andrógeno, essa criatura andrógena. E aqui, ó, e diz: e estabeleceu Yahuwah, Elohim, deuses, o lado que tomou fora, aqui a partícula, ó, tomou fora, tá vendo aí, destacado aqui, ó, essa cor, já expliquei, né? Tomou fora o quê? Do Adão, ou da criatura andrógena. Esse Adão aqui é uma criatura andrógena, tá? Tomou fora de quem? Da criatura Adão, que é um ser andrógeno, tomou fora. Então, tomou fora um lado, separou, arrancou. Então, essa partícula aqui, ela significa separar, dividir, tirar fora. Deu para entender? Separou, dividiu. O Adão andrógeno em 2 corpos separados, entendeu? Deu para entender? Em 2, dividiu em 2 gêneros. O Adão andrógeno. E aí diz que estabeleceu esse lado que Deus tomou, Deus e os deuses, porque isso aqui, essa questão de separar o Adão andrógeno, a criatura Adão andrógeno, o Adão andrógeno primordial, em 2 gêneros, isso aqui se repetiu 2 vezes. E eu vou te contar um segredinho. Quando o Gênesis bíblico ele vai acontecer, e eu já expliquei para você em vídeos anteriores que Deus ele vai tirando as almas tanto da humanidade Adão e Eva, que surgem como um ser andrógeno pela primeira vez aqui, digamos assim, na Bíblia hebraica,
e dos animais, ele tira essas almas e os corpos destes seres todos do solo da terra de Adamar. Só que essas criaturas já existiram anteriormente quando eles estavam forjando o destino do universo, a predestinação. E aí aconteceu tipo uma ressurreição. Isso mesmo, se você acha que a ressurreição ela só vai acontecer no futuro, ou que só existe a ressurreição em algumas partes da Bíblia, tipo no Velho Testamento, no Novo Testamento, lá com Cristo, você está muito enganado, muito enganada. O próprio relato do Gênesis bíblico de Adão e Eva é um relato de ressurreição de corpos dos bonequinhos de barro, porque alguém já tinha anteriormente modelado o bonequinho de barro como um vaso de barro com a intenção diabólica de aprisionar os espíritos divinos e roubar a energia desses espíritos divinos, tá? E principalmente roubar e capturar, presta atenção, roubar e capturar o Cristo e a contraparte feminina dele, que também é chamada de Sofia, tá? Não tem só uma Sofia, tem várias, é o padrão. Exemplo, não existe só uma mulher no mundo, não existe só um homem no mundo, tem as várias gerações de homens e mulheres. E tudo aqui se trata de imitações. Nós vivemos no mundo das cópias. Isso é uma longa história, enfim, que exige tempo, tá? E momento para eu explicar e relatar para vocês de forma que vocês entendam e não fiquem com a mente confusa, tá? Mas por agora eu só digo a vocês, retenham aquilo que for útil para vocês. Vocês não têm que acreditar em tudo que eu digo, tá certo? Até porque eu sei que são coisas bem, como disse alguém no comentário, são coisas inovadoras, né? Coisas bem diferentes e que vocês não ouvem ninguém falar e mostrar essas coisas para vocês em outro lugar, tá? Em outro canal, enfim. Mas eu acabo mostrando, né? Então, conforme eu puder, eu vou explicando essas coisas para vocês, tá? A fim de que vocês não sejam mais enganados e não se deixem enganar, tá certo? Não se deixem confundir, porque é importante você saber realmente a realidade das coisas, tá? O que eu posso dizer para vocês agora é que nós vivemos em uma grande matrix. Você é essa grande matrix e você não escapa dela enquanto você ainda estiver vivo aqui. E detalhe, quando você deixar essa vida, lembre-se de Efésios 6:12, porque aquela luta que você tem que lutar lá, e a Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar prontos naquele dia, é naquele dia mesmo, quando findar o teu tempo de vida temporal aqui. Porque toda alma ela trava uma luta após deixar esse mundo físico. Só que isso as pessoas não te alertam, não é verdade? Elas não te contam. E aí as almas morrem na ignorância e, consequentemente, elas não conseguem escapar dos principais e potestades das trevas das regiões celestiais, que estão nas regiões celestiais. Porque, para você saber, não são só os anjos bons e não é só Deus, o Deus bom que está no céu, acima de nossas cabeças. Não é só Deus, o Deus bom que está no céu acima de nossas cabeças, não, tá? Tem também os seres... Eita, caiu aqui uma coisa. Tem também os seres das trevas, tá? Principalmente estes seres. E, gente, existe uma hierarquia. O Cristo está acima deles todos. Só que eles estão acima, os demônios estão acima de todos nós. Os demônios das regiões celestiais. Vocês sabem, né? Então nós estamos cercados. Tem demônios nos cercando por todos os lados, em cima de nossas cabeças e embaixo de nossos pés. Então é demônio que não acaba mais. São seres das trevas que não acabam mais. Então, o fato de nós existirmos aqui, sinceramente, é um grande milagre, tá? A sua existência. Porque as almas, elas não foram um projeto, assim, pensado de antemão para surgir na criação do universo espiritual, até porque era um universo espiritual só de espíritos. As almas surgiram como um acidente. Só que, entretanto, aquele alguém que é a origem de tudo, o Pai de Cristo, enfim, o Cristo, a consorte dele, enfim, que
também é chamada de Sofia, e tem a Sofia que criou esse universo material aqui, que é aquela força ativa feminina que dá origem aos céus e à terra, a matéria dos céus e da terra, eu já expliquei. E todos os poderes do universo espiritual acabaram amando, se apaixonando, digamos assim, ficaram encantados e encantadas com as almas que vieram a surgir de forma acidental. Só que a questão das almas, o problema, na verdade, das almas, é que a alma ela tem essa dualidade. Ela pode pender para o mal ou para o bem, porque a alma é uma mistura de matéria e antimatéria, de espírito e matéria, de luz e trevas. E a primeira alma que surgiu no universo é o diabo e Satanás original de Apocalipse, que aparece lá como aquele dragão e serpente original que vai ser derrubado do céu com a terça parte das estrelas. E isto imitando, quem faz essa imitação aí do diabo e Satanás original com seus arcontes ou com seus principados e potestades das trevas nas regiões celestiais? Quem faz essa imitação são os anjos rebeldes, aquele anjo rebelde que você conhece como Lúcifer e aquela terça parte. É um padrão repetitivo, tá? Longa história. Por isso que eles têm algumas pessoas têm essa fixação por números, por um padrão repetitivo. Tipo o Nikola Tesla, né? O Nikola Tesla tinha essa questão também. É isso. Vamos parar por aqui, que esse vídeo já tá grande, viu? Demais. Então, no próximo vídeo eu vou explicar pra você direitinho. Então, essa tradução correta aqui, tá? Fica assim, ó. E do lado que o Senhor Deus tomara do Adão, ou da criatura Adão, que é um ser andrógeno aqui ainda, presta atenção. Deus fez o quê? Então, aqui tá falando do Adão andrógeno. Então, Deus tomou um lado, uma lateral, uma banda do corpo dessa criatura Adão, que é um ser andrógeno, e aqui eles colocam transformou-a. Transformou não, né? Não é, gente? Estabeleceu-a. Estabeleceu-a o quê? Estabeleceu ela por mulher. Disse assim, decretou, você já fez um decreto. Você é mulher, mas mulher, essa tradução aqui, mulher, eu não colocaria mulher. Na verdade, eu colocaria aqui mortal, amortal. Estabeleceu-a como amortal. E lá trouxe ela para quem? Para o Adão. No caso, Ia trouxe o que? Para o Ish. E ele vai explicar aqui, tá? Ele vai dizer o porquê que ela é chamada de Ishá, ou seja, a mortal, literalmente, não é mulher. A tradução literal da palavra hebraica Ishá é mortal, tá? Vem de Enos, mortal, presta atenção. E o homem, Ish, o mortal. Então, Adão e Eva, antes de pecarem aqui, ó, eles já eram chamados de mortos, antes do pecado original. E olha que aqui, gente, eles não cometeram nenhum pecado ainda não, tá? Presta atenção, aqui, ó, supostamente tudo ainda estava perfeito, maravilhoso, não tinha defeito, não tinha pecado, supostamente, aparentemente, mas eu vou explicar isso para vocês. Vocês vão entender que não tinha como evitar aquilo que Eva fez, de pegar do fruto da sabedoria e comer, porque eles já tinham comido anteriormente, e o que Adão fez também. E esse fruto da árvore da sabedoria, do bem, do mal, do conhecimento, eu já disse que a árvore em si, ela não é ruim. E ela realmente deu sabedoria para Adão e Eva pela primeira vez quando eles consumiram dos frutos desta árvore. E a segunda vez que está acontecendo aqui o Gênesis bíblico, que é esse relato do Gênesis bíblico, está seguindo o roteiro original. E nessa segunda vez aqui só está repetindo o que foi feito anteriormente. É como se antes do Gênesis bíblico tivesse sido feito o roteiro e fez um ensaio bem grosseiro. E aí, quando acontece o Gênesis bíblico, é que vai fazer tipo aquelas cenas de novela, sabe? Ou de filme. É isso. Então, tudo aqui se trata de imitar as coisas que, enfim, foram pré-estabelecidas ou que já existem anteriormente, ok? Por isso que dizem, a arte imita a vida, e não é o contrário. A arte imita a vida. Vai pensando aí, gente, por que existem, de onde eles tiraram essas ideias de criar filmes, novelas, roteiros, tudo mais. Nós fazemos parte.
eu diria de uma grande novela aqui no mundo, tá bom? É assim, e você não tem livre arbítrio, você tem arbítrio. E o seu arbítrio, ele está sujeito às vontades de terceiros, ok? Do mundo espiritual, como as pessoas costumam falar assim para você entender, mas eu diria do mundo deste universo material aqui, dos vários e vários céus deste universo material, que tem entidades que são também materiais dotados de alma, essas entidades dotadas, né, de almas, desculpa, dotadas de almas, e são superiores à nossa natureza humana, carnal, material aqui, e eles controlam e governam sobre nós. As estações do ano, tudo que acontece aqui, sol, chuva, movimento dos astros, eles controlam tudo isso. E quando acontecer lá o apocalipse, que eles vão ser punidos, por isso que o sol, a lua, as estrelas vão deixar de brilhar. Por quê? Esses agentes vão sofrer exoneração. Esses agentes aí que ficam controlando esses arcontes ou principais e potestades aí que vão coordenando as coisas aqui embaixo. Então, o dia que você nasce, o dia que você vai partir dessa vida, eles determinam, não é você quem escolhe, tá? E se eles puderem antecipar a tua partida daqui, para eles é muito melhor, porque quanto menor o tempo de vida aqui do ser humano, para eles é melhor, porque a ignorância reina e impera em todos os lugares. E morrer na ignorância e fazer com que você morra na ignorância é o foco dessas criaturas aí que controlam o mundo físico e que estão por trás, né, dessas pessoas poderosas que controlam tudo no mundo. Tudo se trata de imitações, tá? Até o próximo vídeo. Obrigado por você ficar até aqui, tá? E é isso. Vai desculpando aí qualquer coisa. No próximo vídeo eu esclareço melhor, mas, gente, é muita coisa para explicar para vocês. E eu tenho que ver como que eu vou dizer isso para vocês. E, enfim, se eu vou dizer algo aqui simples, acaba ficando um vídeo muito grande, porque é muita coisa para explicar. E eu quero deixar as coisas da forma mais clara possível, passar da forma mais clara possível para você. Isso é um pouco difícil? Sim, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que consigo entender realmente as coisas, tipo assim, os apócrifos, a Bíblia, enfim. Mas na hora de passar o conhecimento, eu não sou uma pessoa boa em fazer isso não, tá? Eu tô tentando. Então eu peço a você, por favor, paciência aí. E, enfim, seja o que o Criador quiser, tá? Até o próximo vídeo.